Olá! Tudo bom aí? Tudo bem e você? Tudo bom. Tudo joinha. Deixa eu pegar aqui o para gravar nossa live. Uhum. Comecei a gravar. Deixa eu subir com esse negocinho aqui de gravar. Tá usando um aplicativo aí para gravar? Tô usando um aplicativo para gravar. Na verdade, eu estava usando dois aplicativos, né? Tem um que é o gravador de tela que eu tenho. E a Lesi, olá, tudo bem, Lesi? E tava dando certo, só que aí de repente falhou. Aí agora eu baixei um outro aplicativo. Vamos testar aqui para ver como é que fica, né? É um universo Aí. novo de live, sabe? Que uma certa pessoa chamada Bruno Mantovani me convidou um tempo atrás aí aguçou essa vontade, né? É isso Ô, aí. Márcia Remígio entrando. Gente, boa noite. Boa noite, Bruno. Muito obrigada Boa por ter noite. aceito o convite. Eu vou apresentar aqui pro pessoal, deixa o pessoal ir entrando aí, né? Vou falar, nossa live está sendo gravada. Nós hoje vamos falar sobre home office, uma mudança de paradigmas. Eu convidei o Bruno para falar sobre isso. O Bruno, a gente trabalha lá, apoia o Bruno com a gestão de recursos humanos na empresa dele, na Empório Luz, né? Que é uma empresa de designer na área de iluminação. Tem a loja virtual, mas eles têm um showroom, uma loja física maravilhosa na Anália Franco, que é um encanto, gente. Vocês precisam conhecer, essa loja é linda. E aí, de repente, né, a gente se vê num momento de pandemia, num momento de quarentena. Como é que faz com o comércio, com uma loja, né, física, para trabalhar em home office? Como é que a gente adequa esses colaboradores, né? Então, é um universo que para muitas empresas já é comum, mas para outras não. Outras empresas não tinham não se utilizavam, né, desse mecanismo de trabalho. Então, eu chamei hoje o Bruno para bater esse papo com a gente falar sobre um pouquinho sobre essa mudança de paradigmas. E é um prazer te receber aqui. Muito legal. Ei, Se obrigado, apresenta. obrigado aí pelo convite. Ah, se apresenta aí pro povo. De alguma maneira aí feliz que a primeira live foi a que eu te convidei, né? Se eu não me engano, né? Foi. Eu já tinha participado, não nesse formato, né? De um outro Uhum. formato, mas que eu também não protagonizei. Entrei num grupo, né? De discussão. Foi a primeira que eu conversei com você, foi muito legal. E aí gerou vários insights a live, né, Bruno? Tanto para a questão de sair um pouco do offline e começar a me introduzir no mundo online, que sempre foi muito tímido. Eu sempre tive muita Certo. timidez dessa coisa aqui. E, cara, tá fluindo, eu tô gostando. Ah, que bom, e agora eu tô vendo você direto aí. Todos os Palavra das dias. telinhas. Todos os dias. Que bom, que bom. É. Bem, eu sou o Bruno. Nós temos aí, como a Flávia falou, uma loja física de iluminação, então vendemos lustres, lâmpadas, luminárias e afins, ajudamos a fazer projetos, temos e-commerce, temos aí essa questão das mídias digitais mais forte aí de uns 3, 4 anos para cá. A gente tem entendido melhor o que é essa questão do marketing, as ferramentas, e a gente foi fazendo uma coisa de cada vez, mas ainda tem muita coisa para fazer. E aí, talvez o fato da gente já estar um pouco ambientado ajudou a fazer essa transição. Porque, assim, Uhum. 90% da operação é presencial, né? Como você falou, a gente Sim. prepara a loja, tem o showroom, tanto nós ficamos mais confortáveis de utilizá-lo, como os clientes para visualizar as peças, porque quando a gente fala de iluminação, basicamente o cliente quer ver a peça acesa, apagada, não só a questão da luz, a peça em si, falando de Uhum. luminárias, né? Uhum. A gente tem uma sala preta que a gente mostra os efeitos de luzes, faixa de luz, branco, amarelo, enfim. Então, foi bem triste essa coisa de fechar o comércio. A gente teve basicamente aí um dia e meio, né, para depois da notícia e fechamos, estamos com as portas fechadas desde então. E Uhum. aí você tem que pegar todas essas
situações que tem de ferramentas e utilizar. Então, felizmente, o nosso lado tecnológico, que é o Caio, já tinha algumas coisas preparadas que dá para trabalhar à distância. Ele já fazia essa distância, dependendo da situação, até por uma situação de, ele foi viajar, e ele é o que basicamente mexe no sistema. Então, ele está de outro estado, em outro país, ele conseguia acessar. Então, já tinha uma ferramenta que proporcionava isso. Eu já tinha, há 2 anos, eu me adestrando, é difícil para mim, mas pelo menos a cada 15 dias, todas as terças eu trabalho de casa. Então também já tem uma mini cultura aí do home office, mas o restante da galera não. Era presencial, e aí, né? Presencial. Então, principalmente os vendedores foram os que tiveram mais dificuldades. O pessoal do escritório um pouco menos, porque é mais ou menos a rotina deles, só mudou o local, né? Computador. Sim. E tal. E o vendedor, você tem aquela interação humana mais forte. Mas estamos nos adaptando ainda, né? Na verdade, acho que não tem uma fórmula mágica aí para isso, né? Estamos aprendendo e assim, reaprendendo. Todos os dias, né? Aliás, a gente teve que aprender muita coisa em muito pouco tempo, né? Como é que tem sido para os seus vendedores, para os seus funcionários, né? Como um todo, essa mudança de trabalho, de local de trabalho? Porque como você falou, né? Você usou essa palavra, estou me adestrando, né? De fato, algumas pessoas têm muita facilidade para acordar e sentar e trabalhar na sua própria casa, tem essa organização própria, a pessoa já é auto-organizada. Outras não, outras precisam criar essa cultura da casa, né, do home office, porque na cabeça fica nessa coisa, preciso ir para o trabalho. Então uma cultura de acordar, tomar banho, trocar de roupa, pegar o carro, pegar o trânsito, ir para o trabalho. Isso faz parte do nosso trabalho e do nosso senso de utilidade. Não é? Porque assim, o ser humano tem muito isso, essa coisa do senso de trabalho, do senso de produtividade. Então, no momento em que eu acordo, me arrumo e vou trabalhar, eu estou produzindo. No momento em que eu acordo, de pijama mesmo, e sento na frente do computador, eu perco um pouco, né? Eu já ouvi muito isso, essa sensação. Então, como é que foi para os seus funcionários, para os seus colaboradores, esse momento? Conta pra gente. Como é que eles estão lidando com isso? Como é que você tem visto a produtividade deles? Como é que está esse momento aí? O que vocês fizeram, né, para levar essa loja para casa deles, né, para o sistema e para casa deles? A primeira coisa foi verificado se todos tinham computador em casa. Se eu não me engano, um não tinha, que aí a gente tinha um notebook, um tablet no escritório, um dos meninos do escritório levou. O outro pegou emprestado do irmão, mas assim, 90% tinha, e aí foi mais aquele treino nos 2 primeiros dias de utilizar a ferramenta para fazer essa transição e poder usar em casa. E basicamente o Caio fica da loja porque ele liga a máquina central dele e as máquinas dos vendedores e do pessoal do escritório, porque é feita uma captura daquela tela que está ali. Então ele liga de manhã todos os computadores e depois desliga. Então tem essa parte técnica que até que é simples, depois que está feito é simples, né? Mas foi tranquilo, nessa parte foi tranquilo. É mais lento, ele tá pela distância e tudo mais, ele tem uma lentidão normal, isso que pega um pouco com eles, né? Essa questão da paciência, de lidar com isso. A questão de estar já na loja tem uma facilidade na questão concentração, né? Então a pessoa já entra, já sabe que vai ter a rotina dela, tem os horários e tudo mais. E em casa você tem a tendência de dar um pouco mais de relaxamento. E aí junta com um pouco do estresse que o sistema está mais lento e tudo mais, então aí a produtividade tende a cair. E aí também caiu a produção porque menos clientes também, falando na questão vendas, né? Porque na parte do escritório eu diria que está até com mais trabalho
porque a gente tinha aquela questão de fazer um tanto de cadastro por mês para o e-commerce, então aquilo lá triplicou a velocidade, então o Caio e os meninos totalmente focados nessa parte, até porque é uma das ferramentas que estamos utilizando bem focada aí nessa quarentena. Como a nossa operação muito é presencial, então a gente fez ali estamos com uma promoção até o dia 30 de maio, a gente fez aí, porque assim, são duas situações, uma porque a gente fez 20 anos de loja semana passada, então a gente já ia fazer algo comemorativo, estávamos pensando até como que ia ser isso. E aí, pelo fato de ser Covid-19, 20 anos de loja, a gente fez uma brincadeira de um modo positivo que todo o site está com 19% de desconto. Então, tudo que tiver pronta entrega, quem for comprar, Brasil inteiro, possa ter esse benefício aí a gente põe lá, logo que entra no site tem a palavrinha venceremos 19, você tem o desconto, então foi uma das ferramentas que a gente utilizou aí, foi focado no site, né? Precisou usar um pouco de mais, assim, mais criatividade. Não que você já existiam online, você já existiam showroom, mas você já existiam online. Você mesmo tem um programa muito legal no YouTube, depois você quiser falar aqui pro pessoal. É bem bacana, né, para dar ideias de decoração, de iluminação. Mas forçou a ir mais para o online agora. Então, aumentou esse fluxo de cliente online, Bruno? Você, como é que se diz? A procura que você tinha online antes era menor do que você tem agora? Ou se manteve a mesma coisa? Como é que ficou isso? Aumentou. Tanto no canal do YouTube as perguntas, no meu canal do YouTube chama Luz Decoração, né? Para quem tiver interesse, só colocar Luz Decoração que no Google ou no YouTube que já vai direto lá para o canal. E aí as perguntas praticamente triplicaram, então as pessoas estão mais em casa, e estão começando a olhar para casa, mesmo as que já moram, né? Então, eu estou achando que aqui tem alguma coisa que eu possa fazer. Então, assim como você, bem naquela semana que a gente conversou, você pintou a casa, né? Não, eu decorei a casa, você não tem noção. Então, até depois se você quiser dar uma mostradinha aí pro pessoal. Então, assim, aí a Flávia conseguiu aprimorar os dons aí da pintura. Então, tem gente perguntando coisas nesse sentido. Então, essa parede aqui de trás é uma parede nova, ó. Olha lá, que queira ver. Ficou bom, hein? Essa parede é uma parede nova. Então, ela pintava, tomava um vinho, depois pintava, fazia, né? Isso aí. Então, assim, eu até fiz algumas lives com arquitetos profissionais da área, que a gente falou que é o melhor momento para ver a casa, que as pessoas estão mais disponíveis, até com mais tempo para conversar e tudo mais, negociações especiais. Então, assim, as empresas estão trabalhando. A gente teve uma paradeira, assim, de pelo menos uns 20 anos da indústria, mas no nosso ramo todas já voltaram, porque a indústria não precisa estar parada, só que voltaram muitas com 50% da produção, porque não tem aquela venda, aquela demanda total. Está tendo uma campanha entre as empresas nacionais para valorizar o que é o produção nacional e tudo mais, que a gente também faz parte dessa filosofia. Aumentou o fluxo para o site, a gente também já lançou um e-book especial, esse e-book fala de como é de graça, né? Então o pessoal só deixar o nome e e-mail, se eu não me engano, tem um linkzinho lá no site. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, como a live está sendo gravada e depois eu vou subir ela no YouTube, me manda o link, pessoal, eu vou deixar o link lá no YouTube, nos comentários desse vídeo. E aí, se você quiser, você clica lá e baixa o e-book, tá bom? Beleza. E aí, assim, a gente está aprimorando ferramentas que não tinham antes. Já na segunda semana, a gente tinha um projeto, de fazer um projeto à distância. Foi repetitivo.
Então, assim, já tinha gente que procurava pelo YouTube, você faz o projeto e tal. Era uma coisa meio boca a boca, os amigos, a gente sempre fez lá na loja, mas não tinha uma página, né? Uma landing page, uma coisa oficial, bonitinha e tudo mais. Estava assim, sendo trabalhado na hora que dava tempo, né? Porque como a loja toma 90% do tempo, Sim. então a gente faz. Então deu tempo de fazer em 2 semanas, praticamente ficou pronto, a gente lançou. Então já está tendo cotações, cada vendedor ali conversando com esse pessoal. Estou escrevendo também já faz algo que é desde o ano passado, acho que eu comentei já contigo, que é o curso, né, de iluminação para iniciantes. Então, já li, estou no 3º livro sobre o assunto aqui, estudei um pouco sobre copywriting, sobre gatilhos mentais. Agora estou estudando um pouco, inclusive hoje, acho que dá para ver aqui, ó, estou com o livro aqui, ó, do Fórmula do Lançamento, Oh, que que é o legal. original, que é o 350 páginas, né? Então isso aí foi o que o Érico Rocha trouxe aqui para o Brasil, né? Mas é esse cara aqui, o Jeff Walker, que formulou e tudo mais. Eu estou vendo aí a melhor maneira de lançar isso, tem vários detalhes. Então aí tá dando tempo de estudar um pouquinho mais, fazer com calma. Estou fazendo o roteiro do curso, já fiz a grade. Então, segundo semestre tem a novidade, é um produto novo. Legal. Então, assim, o home office está funcionando para você? Para mim Foi tá, para mim positivo, tá. né? De uma certa maneira, né? Tá travando. A Certa, Sandra disse que tá travando. Aqui, Sandra, para mim, eu tô e o Bruno, a gente está se falando de boa. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a gente? Tranquilo? Dá um joinha aí quem está vendo a gente, que está acompanhando a live. Então, assim, o fato de não estar fisicamente na loja está te permitindo tomar conta de outros projetos, né? E investir o seu tempo de uma forma mais produtiva. Porque se a gente for analisar, Bruno, a gente... o pessoal tá dando joinha, Sandra, na sua internet aí, querida. Aqui tá tudo ok. Se a gente for analisar bem, né? A gente perde São Paulo. A gente perde 2 horas no trânsito fácil. Sim, sim. São 2 horas de manhã para ir trabalhar, 2 horas para voltar no final do dia, isso se a gente não tiver visita no cliente ao longo do dia. Eu que não trabalho, eu tenho espaço físico, né, mas não trabalho praticamente o tempo todo ali, eu sempre estou no cliente, então se eu tiver 3 clientes num dia para atender, são pelo menos 5 horas de trânsito que eu perco nesse dia. Em que, atendendo esse cliente online, eu ganho 5 horas para investir nos projetos. Né? Então, assim, o home office tem que ter uma mudança de paradigma. A gente precisa olhar para isso hoje como uma ferramenta que a gente tem para otimizar tempo, para produzir mais, para investir mais no nosso próprio projeto, né? E eu acredito que para o colaborador também seja interessante, né? Um cliente meu, por exemplo, tinha sempre muita resistência com home office, Bruno. Home office, tá. Sempre, vamos colocar... Não, mas cara, o teu negócio funciona perfeitamente, você não precisa ter um lugar físico para trabalhar. Se você colocar seus colaboradores de casa e monitorar isso, você consegue. Como eu vou tomar conta, como eu vou controlar eles? Não é uma questão de controle, é uma questão de projeto, de meta. Projeto, meta e vamos trabalhar. E semana passada, conversando, né, ele foi obrigado a pôr as pessoas em casa, né? Tá no mesmo esquema que você, né, acompanhando, né? Vai para o escritório, liga as máquinas, aquela coisa toda. E aí, semana passada, a sócio dele me falou: olha, a gente, quando voltar, quando sair da quarentena, quando isso tudo acabar, nós vamos mantê-los em home office. Funcionou muito bem. Nós tivemos uma redução muito grande de custos, né? E a gente percebe que a gente consegue controlar melhor, porque você dá os projetos para as pessoas. Olha, hoje eu preciso que você entregue isso, até sexta-feira eu preciso que você entregue aquilo, e você permite que aquele colaborador, dentro da sua casa, talvez perto dos seus filhos, consiga, né, ter uma melhor qualidade de trabalho e uma maior produtividade. Porque se a gente for pensar bem, esse cara que levantava muitas vezes às 5 horas da manhã para pegar um trem cheio, para chegar às 8 no trabalho, ele consegue acordar em casa, tomar café com a família dele, não é? Ele tem uma qualidade ali
Esse cara não vai gastar roupa para trabalhar, esse cara não vai gastar tempo no trânsito, ele não vai ficar cansado e ele vai conseguir produzir com maior qualidade dentro do ambiente de trabalho dele. Então, é uma mudança de paradigma. É óbvio que para alguns tipos de negócio, né, Bruno, funciona. Para outros, não funciona. E aí a gente precisa entender, você que está assistindo, né, que tem talvez resistência ou está passando por esse momento de dúvida se continua com a sua equipe home office ou não, pesar os seus ganhos e as suas perdas nesse sentido. E aí, pegando esse gancho, eu quero te fazer essa pergunta. O que você e o que Empório Luz ganharam com o home office e o que vocês perderam? Até aproveitar aqui e falar quem quiser também fazer alguma pergunta ou citar Ótimo. como que está sendo a vida deles, né? Eu sou empregado, estou trabalhando assim, eu tenho meu negócio, pode perguntar e de repente, né, a gente tem aí alguma indicação aí interessante. Vamos bater um papo aqui. Eu sou até que um otimista, assim, realista, digamos assim, né? Não sou um otimista muito louco, assim, sonhador que também sente aquele frango atirador, né? Um franco atirador, mas também não sou pessimista que não sai do lugar. Então, assim, pegando o lado bom, todos se desenvolveram. Então, teve indicações de cursos, de leituras. Por exemplo, a gente conseguiu fazer um treinamento com os vendedores. Olha que legal. Então foi uma semana. Na quarentena, eles conseguiram fazer um treinamento. Na quarentena, então já na terceira semana, das 8 às 10, uma semaninha ali, e tinha ainda a meta para entregar no final, assim. Então, vários detalhes, a importância de utilizar um CRM, a importância de você ter empatia, foi uma palavra que eu escutei muito esse mês. Eu terminei essa semana um curso de inteligência emocional, foi um mês fazendo bem tranquilinho. Um curso da Conquer aí foi um sucesso aí de pessoas que tiveram 500 mil pessoas que fizeram, assim, foi um negócio estrondoso. Eu terminei também um curso sobre criatividade do Murilo Gun. Então, assim, é algo que eu não teria tempo para fazer em um ano. Eu fiz um treinamento de vendas, um curso de criatividade, um curso de inteligência emocional, e eu já estou no 4º livro já. Perfeito. Coisa que eu faço em um ano, 4, 5 livros eu fiz em um mês. Então, assim, tô conseguindo fazer exercício ainda em casa, apesar de eu não gostar muito, eu gosto de ar livre, correr e tudo mais. Então tá eu e a Aline aqui, a gente faz uns exercícios em casa mesmo. Uma vez ou outra, uma vez na semana eu dou uma escapada e eu vou correr sozinho na rua, né? Bem longe da galera. Sim. Então, assim, a galera, cada um tem o seu time, né? Então, eu, Caio, como alguns, a gente gosta de realmente ir atrás do conhecimento, estamos bem focados nessa parte, nesse novo braço aí da Empório Luz, que tem a parte do e-commerce, todo o marketing digital e tudo mais, e aí tem um lado da galera que está mais focado nessa parte. Um ou outro gostou de algumas indicações de palestra, viram, então é aquele ajuste do mindset geral, né? Eu não gosto a gente não está no momento de pressionar ninguém, então ninguém está pressionando produção, a gente só está realmente que a galera busque o autoconhecimento, entenda essa situação toda. Felizmente a gente está praticamente segurando todo o quadro, está 100% da equipe, não teve demissão, então a gente usou os artifícios aí do antecipar férias, tem a dona Carminha, que é a mais velha, acabou as férias, já foi a primeira que foi na suspensão, né? Então pegou aqueles 60 dias. Sim. Semana que vem, provavelmente vão dar entrada para mais 2 para essa questão da suspensão. Então, porque a grande dúvida é a questão do tempo, né? Quanto tempo? A gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E, assim, muito legal ouvir de você, um empresário, né, essa responsabilidade de reter os seus colaboradores, né? Aqueles que conseguem fazer isso, muito legal.
que após esse momento de quarentena a gente coloca todo mundo, né, traz todo mundo de volta para o trabalho e as coisas continuam. É muito bacana ouvir isso, né? Então, assim, eu que entendi que os ganhos que você percebe do home office, né, foi que as pessoas começaram a se desenvolver mais, procurar cursos, né? Vocês conseguiram também fazer coisas que não conseguiriam com a loja aberta, então estão investindo aí em livros, lendo livros, investindo em informações, isso é bem bacana. E quais foram as perdas, Bruno? O que você percebe que trouxe de perda para o negócio o home office? A perda, eu falar o geral que assim, caiu a lucratividade total, né? Então, se você pegar março, teve uma queda de 70%. Então, assim, foi prejuízo total. Mês de abril melhorou um pouquinho, então, estamos ali basicamente num prejuízo pequeno, mas assim, março foi bem impactante. Então, se você pega 70% aí o período de 3 meses seguidos, você compromete bem, né? Então você não consegue manter 100% de tudo, né? De como você está fazendo. Então aí a pessoa começa a cortar, ou vai cortar alguma despesa fixa, ou vai cortar o funcionário, ou vai cortar. Então o cara só olha para o cortar, né? Então a gente tentou fazer as saídas mais suaves possíveis, para não pensar só em cortar, porque a primeiro momento a galera já na segunda semana teve demissão, né? Então a pessoa não sabia nem se ia durar 15 dias, um mês ou dois, e já foi fazendo os cortes, né? Muito pelo receio, né? De não saber o que vinha pela frente. Mas aí a gente, aos poucos, né, a gente teve a questão do governo entrar com uma parte do salário e algumas ações, né? Algumas ações do governo mesmo que vieram ajudar o empresário nisso tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, dar aquela pimentadinha, né? Será que essa queda de lucratividade foi por causa do home office ou por causa do momento? Vamos supor que não tivesse quarentena, tá? Tudo continuasse como Dante na Terra de Abrantes e a Empório Luz resolvesse ir só para o e-commerce, só para o online e colocar seus colaboradores de casa. Você acha que isso também impactaria na lucratividade ou foi um misto de tudo? Não, acho que cairia, mas não do jeito que foi. Do jeito que caiu, né? Aí são, tô falando de hipóteses aqui, né? Porque agora a gente tem uma mistura de medo, tanto nosso, dos funcionários, como dos clientes. E aí, às vezes, esse medo, o receio, ele segura e ele só usa o essencial, que a gente aprende em economia, que o essencial é comida e saúde, né? E aí a gente fica no supérfluo. Então, tem esse lado. Agora, se fosse uma situação normal, aí também é uma mudança de paradigma, tanto nossa como do cliente, porque como a gente tem uma situação do olhar a peça ao vivo, acender a peça, para toda a magia da venda é muito melhor pessoalmente, e tem a questão de venda mesmo em si, negociação e tudo mais, que é melhor pessoalmente. Então, a gente tem situações nessa vivência de 20 anos, vou comparar o orçamento aqui. A gente sempre faz o cliente vir na loja, ele indo na loja, você aumenta todo esse percentual de vendas. Então, se eu fico só na distância, talvez eu tenha um percentual menor de fechamento também, né? Então, eu falo assim, tem a situação venda em si, e tem a situação da gente estar na pandemia e aí muda o comportamento também desse consumidor, né? Sim. E assim, daqui para frente, como é que você acha que vai funcionar? Olhando o teu negócio hoje, né? E está dando eco, Bruno, Rosália. Tá comentando aqui. Olhando o negócio hoje que está se movimentando para o online, olhando esses colaboradores em casa, olhando esse modelo de consumo que está mudando, porque as pessoas daqui para frente elas vão consumir de uma forma diferente, né? Isso, inclusive, essa questão econômica que eu comentei na live com o Bruno, o Guilherme Char,
Na quinta-feira passada, nós falamos sobre investimentos, né? Falou como é que essa coisa toda mudou a forma das pessoas investirem. Geralmente, países que sofreram grandes catástrofes, né? Grandes pestes, guerras, etc. e tal, essa população, ela aprende a poupar para ter em momentos de dificuldade, porque ela já passou. Nosso país é um país que é maravilhoso, a gente nunca teve problema nenhum, né? Até o momento. Então, culturalmente, nós não temos essa prática do investimento, a prática de guardar, né, o dinheiro, de gastar com consciência. Então, a questão do Covid, a questão da pandemia, ela traz pra gente, pro povo brasileiro, um susto que diz assim, peraí, pode dar, como o pessoal, pode dar ruim, né? Pode ter problema. Então, a partir de hoje, as pessoas vão começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Então, como eu vou comprar, de que maneira eu vou comprar, também a questão de a saída de casa, daqui para frente vai ser diferente mesmo, porque vai se abrir essa quarentena aos poucos, mas eu acredito, Bruno, que mesmo depois que disser assim, está tudo liberado, a gente não vai ser da mesma forma, porque a gente tem um inimigo invisível no ar. Então, tudo isso vai mudar, todo esse modelo que a gente tinha até então, de negócio, de comércio e tudo mais. Então, eu vejo, né, o home office aumentando, eu vejo os negócios indo mais para o online. E vocês? Qual é a perspectiva de vocês? O que vocês estão pensando? Assim, qual é o planejamento estratégico que vocês não estão fazendo agora, né? E já colocando em prática para depois que isso tudo acabar, retomar, né, de uma forma diferente. Conta aí. Na verdade, eu acho que vai ser uma mistura. Uhum. Eu não enxergo nenhum dos dois extremos, assim, geral. Então, pegando o exemplo de consumo, é claro que hoje a gente está num ápice de utilizar máscara, álcool gel e lavar as mãos, e a gente estava aqui. Na hora que voltar, ele não vai voltar para a base, talvez ele volte aqui para o meio. Uhum. As pessoas vão continuar usando mais do que tinha aqui, álcool gel e tal, então isso vai mudando. A mesma coisa quando a gente vai falar de um home office. Então eu, por exemplo, tinha esse costume aí de às terças-feiras, toda semana ou a cada 15 dias trabalhar de casa, talvez eu trabalhe toda semana ou 2 vezes por semana e tá tudo bem. Uhum. Talvez um funcionário trabalha uma vez por semana em casa, os outros dias na loja, sabe? Então, eu enxergo uma mistura. Sim. Porque tem essa questão do tempo que a pessoa aproveita, ela está mais com a família, está no seu habitat, ele pode fazer um curso de inglês online, ele pode fazer um exercício, ganha tempo. Então, assim, eu não acho que vai ter uma regra super definida. Tem o seu lado bom, a gente falou aí com os contadores, né? Então a pessoa trabalhando de casa, a empresa economiza com transporte, você tem uma economia, por exemplo, faz de conta que eu vou fazer uma expansão, eu tenho 10 funcionários e só tenho 10 mesas, eu vou contratar mais 2, eu posso fazer um rodízio de sempre ter 2 em casa, que vai ter uma situação legal aí, e eu não preciso ir para um lugar maior, gastar em reforma, Exato. gastar no aluguel maior e tal. Acho que tem esse cálculo vai ser mais, assim, a gente precisa calcular realmente, porque o mercado é competitivo e a gente tem que fazer conta também, com a mistura da cultura, inovação e tudo mais. Eu vejo essa mistura. Sem dúvida. É aquilo, pessoal, quem chegou depois aí, né? A gente está falando sobre home office, uma mudança de paradigmas. Se você quiser deixar perguntas aqui, ou complementar, ou contribuir de alguma forma, fica à vontade, né? Eu acho que essa questão, assim, a pessoa tem que entender muito do seu negócio, ela tem que, o perfil que esse negócio tem, até que ponto eu posso ir, mas que, sem dúvida, isso é um caminho, né? É um caminho, inclusive, de economia, porque você, como colaborador em home office, você reduz vários custos que você teria com ele indo trabalhar todos os dias, né? Sem falar que essa pessoa fica mais, como eu falei, mais motivada, ela fica mais produtiva, ela fica menos cansada, né? Então, assim, dica que eu dou, né, como gestora de recursos humanos, é que você trabalhe metas.
que você tenha um plano de trabalho muito bem estruturado com o seu colaborador. Então, eu quero colocar meus colaboradores em casa, eu quero que eles trabalhem de casa. Não é abandonar, você não vai colocar seu colaborador lá e dizer assim, como o meu cliente que eu falei, como eu vou controlar? Não precisa. Você não tem essa questão do controle, tem a questão de acordos. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, pessoas não são gerenciáveis. Acordos são gerenciáveis. Então, quando eu faço um acordo com uma pessoa, eu gerencio esse acordo, não a pessoa. Porque se o seu funcionário acordar de manhã e cruzar os braços e disser eu não quero ir trabalhar, ele não vai. Mas se eu fiz um acordo com ele, é esse acordo que é gerenciado. Que acordo é esse? Que às 8 horas você senta no seu computador e começa a trabalhar. E que eu tenho metas estabelecidas e claras para essa pessoa ao longo do dia, ao longo da semana. Isso facilita. Então, o caminho é dar a esse colaborador, a essa equipe, a cada um, a meta que ele precisa cumprir no dia, a meta que ele precisa cumprir na semana. Essa pessoa precisa estar em contato com você diariamente, de 2 em 2 dias, uma vez por semana, uma reunião com todo mundo online, né? Eu tenho assim, pessoas muito próximas, né, que estão trabalhando com os seus funcionários dessa maneira. Eu tenho um cliente meu que ele é diretor de uma empresa, ele tem mais de 500 colaboradores nessa empresa. E eles estão fazendo por grupos, reuniões por grupos. Reúne grupos, 100 e poucos num dia, 200 no outro. E ali eles, olha, gente, a meta é essa, o planejamento é esse, cada Entrou uma ligação aqui. Entrou uma ligação. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para quem... Eu tinha colocado no silencioso, para não me ligar. Então, ele tem feito essa gestão, né, tem estado perto. E uma coisa que ele falou interessante é que ele tem acompanhado muito mais próximo os colaboradores dele agora do que ele acompanhava pessoalmente na empresa. Porque quando ele chegava na empresa de manhã, era reunião, alguém chamava e ele tinha uma coisa para fazer, ele tinha outra. Agora não, ele tem um tempo dedicado e ele consegue se reunir com todo mundo, coisa que ele não fazia fisicamente, né? Então, cara, você que quer quer começar a colocar, quer manter seus funcionários em home office, está sendo uma estratégia legal para você, está te dando retorno, deixa claro para esse colaborador quais são as metas dele, acompanha ele, sem pressão, como o Bruno falou, um bate-papo, faz acordos, porque a gente gerencia acordos. Esse é o caminho para o home office dar certo. Tira da cabeça que o home office a pessoa não vai produzir. Ela vai, se ela tiver meta e se ela tiver algo para te entregar, um projeto para te entregar. Então você vai dar para ela aquela meta que ela tem que cumprir, ela tem que entregar aquilo. Então, como ela vai fazer, de maneira que ela vai organizar esse tempo, aí de acordo com como ela achar melhor. Mas eu sou uma grande defensora de home office, sempre fui, né? Desde os tempos em que isso era uma coisa que a gente via muito fora do país e pouco dentro do país. Eu acho que só vem a contribuir. Claro que dependendo de cada negócio, né, Bruno? É uma relação de confiança, né? Então você vai delegar e vai confiar e a pessoa vai ver que tem uma autonomia e aí você vai checando, né? Tem algumas vantagens até no trânsito, né? Então, se mais pessoas ficarem em casa, menos poluição. A gente vê o pessoal postar lindos pôr do sol, né? E tudo mais. Então, fazia tempo que a gente não via belos pôr do sol em São Paulo, como faz anos, eu não me lembro, né? E a gente também, além disso, não tinha o costume de olhar o pôr do sol da nossa varanda e tudo mais na rua. Acho que é interessante. Assim, eu acho que na hora que voltar, vai ficar uma situação interessante das pessoas compararem melhor. Então, a gente já está meio que esquecendo como é que estava e está intenso, né? O modo que está. Então, vai ter um retorno e aí vai estar um balanceamento. Então, a gente intuitivamente vai comparar as vantagens e desvantagens de ficar em casa e vantagem e desvantagem de ficar no local, e daí vai ter esse balanço. Por isso que eu acho muito que vai ter essa questão da mistura, né? Ou isso olhando vários negócios. Agora, quando a pessoa é escritório, é uma situação que não precisa ter muita interação,
aí acredito que 100% da operação possa migrar, como a gente tem visto nas situações dos coworkings, né? Que o pessoal Exato. compartilha e vai no local, ou se fizer reunião, vai só quando está com a reunião com a hora marcada. Também pode ser desse modo, né? Então, acho que depende de cada caso. Algo que eu queria comentar, que eu acho que é bem importante, que você comentou da questão do Brasil ser um país abundante, e a gente realmente tem uma cultura de não ter uma disciplina financeira e empreendedora, né? Então, muita gente está percebendo que está uma abundância de informação, e os debates são ricos e todos aprendem. Até o que a gente está fazendo hoje aqui, trocar uma ideia, e a gente vai vendo pontos de vista diferentes. Pessoas podem entrar aqui, perguntar alguma coisa e passar o ponto de vista dela e todos aprendem. Então, quando eu fiz o Empretec, que é um curso de empreendedorismo que o Sebrae atua, é o único autorizado aqui, né, no Brasil, ele é um curso que ele foi feito pelas Nações Unidas e foi após a Segunda Guerra Mundial. Justamente ele pegou os países que cresceram e eles pegaram características comportamentais das pessoas que retomaram a economia do país. Então, desde presidente, como empresários e tudo mais. Então, teve pessoas aí da área de psicologia, treinamento, e profissionais, e formataram esse curso, e aí selecionaram 10 principais características empreendedoras. Então, realmente, assim, o autoconhecimento é muito importante para a gente conseguir nos entendermos melhor, entender melhor o nosso negócio, o mercado, e realmente abrir a visão, que a gente vê que é infinito o negócio. Então, essa base, um exemplo de curso, dentre outros, né, mas isso ajudou bastante a gente entender melhor o que é nós, a Empório Luz, e como administrar a importância da educação empreendedora e financeira. Então, a gente sabe que fluxo de caixa, se não for o principal motivo, é o top 3 do que as empresas fecham. Então, assim, infelizmente, em 15 dias já teve empresas que fecharam, e pelo que eu vi essa semana, no sábado, dando uma lida, me parece que 600 mil empresas já fecharam no país e já geraram 9 milhões de desemprego. Então, então, de micro e pequenas empresas. Então, assim, basicamente é porque a pessoa não tem o fluxo de caixa para um mês. Então, basicamente, o cara em 20 dias já quebrou. Então, isso tem a ver também com... lógico, tem um lado ruim de toda economia, mas também tem o lado do estar preparado. Então, assim, Sim, a sem empresa dúvida. tem que ter uma preparação e essa noção de fluxo de caixa. Eu vou dar só um exemplo de uma situação que eu fui bancário, né? Então, trabalhei 5 anos no banco. Eu já emprestei, já liberei empréstimo. Eu sabia que a empresa tinha para pagar, a gente faz análise dos Cs, né? Caráter, capacidade de pagamento, comprometimento. Então, pagou tudo, o cliente pagou em 1 ano. Mas ele pegou um empréstimo que seria um capital de giro para a empresa e ele comprou um carro. Então, ele pegou lá, sei lá, 50 mil, ele foi e comprou um carro. Aquele dinheiro não foi para a empresa. Ele foi para um consumo dele. Então, aquela parcela, vamos chutar aqui, R$2.000, foi sangrando o fluxo de caixa dele. Então, isso é um exemplo da nossa cultura. A gente, eu virei patrão, eu quero ter a posse, e essa consciência toda é misturada, né? Então, a gente tem que aprender um pouco mesmo. Sem dúvida. O empresário, ele tem assim, sobretudo pequeno, né, e médio empresário, né, ele tem uma visão de que tudo que ganha na empresa, todo o dinheiro que entra na empresa, ele pode usar todo o dinheiro, quando, na verdade, a empresa ela é uma pessoa jurídica, você tem o seu CPF, ela tem o CNPJ. Da mesma forma que seus colaboradores ganham o salário deles, você precisa retirar de você um salário para você, né? E esse dinheiro que sobra, né, entre aspas, né, que fica na empresa, ele fica para você investir no crescimento da empresa, para o capital de giro, né?
Nesse papo que a gente teve, eu e o Guilherme Char, na quinta-feira passada, né? Ele falou que o planejamento financeiro precisa ser feito da seguinte forma: qual é o seu custo fixo mensal? Você precisa ter, no mínimo, esse valor por mês durante 12 meses guardado para fôlego. Então, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que o custo fixo seja R$10.000, você tem que ter, no mínimo, R$120.000 guardado sem mexer para um momento como esse. Porque dentro desse valor, você consegue, se no momento você não estiver produzindo, cobrir o custo dos seus funcionários, né? Fazer as compras da empresa, manter essa empresa durante o tempo em que ela não está produzindo. Mas isso é uma questão mesmo de cultura e que a gente precisa mudar, né, Bruno? E eu deixo aqui a dica para vocês, a gente falou sobre isso naquela nossa live, né? Você está em casa, né? Não sabemos quando vamos sair. A gente estava postando em 7 de abril, não foi, Bruno? Foi bem no comecinho, 7 de abril, faz um mês que a gente se falou, né? Praticamente. Olha só. A gente estava postando em 7 de abril, já passou, eu não sei se 30 de maio, a gente não sabe se 7 de maio, quando vai ser. Você está em casa, aproveita esse momento que você está em home office, ou quem não está em home office, quem está mesmo parado em casa, procure cursos, tem livros, procure se instruir, procure se desenvolver, porque a gente precisa buscar conhecimento todos os dias com todas as nossas forças. A gente nunca vai chegar a um ponto de dizer, eu já sei tudo, tá tudo certo, né? E total. Esse é até um erro de muitos empresários que quebram, porque pensam assim, não, eu sei tudo. Eu cheguei aqui, eu tive um cliente que ele falou assim, minha empresa tem 20 anos, eu cheguei até aqui e eu não preciso de ajuda para nada, eu sei tudo. E eu ficava assim, sim, mas se você não se reinventar, como é que fica? O mundo está mudando. Você usou até há 20 anos atrás, você tinha uma forma de gerir a empresa. Hoje você tem inteligência artificial, você tem um monte de coisas. O colaborador mudou, a relação com o funcionário não pode ser como era naquela época, então tudo muda. Se você continuar achando que você sabe tudo, perdoe, você não sabe nada, porque o princípio da sabedoria é o quê? Eu só sei que nada sei, que preciso aprender sempre mais. Não é isso? Já dizia Sócrates, né? Uhum. Sei que nada sei, E é isso aí. E isso é o que me faz olhar, né, o outro, olhar a si. A gente tem aí o que você está falando, está me vindo à mente aqui as startups, né? Então, a startup é um agente questionador. Uhum. Então, ela pode ir tanto para uma micro situação, como os famosos unicórnios, né? Como Uber, iFood. Então, você vê como que mudou, né? Hoje, final de semana, eu ainda por sendo uma geração intermediária, eu vario, ou eu peço no aplicativo, ou às vezes é uma perto aqui de casa, eu ligo normal, tradicional. Eu e minha esposa, a gente liga. Agora, o meu cunhado, ele já é mais tecnológico. Falou, não, eu já peço no aplicativo, é o mesmo lugar. Ele falou, nossa, mas eles aceitam ligação? Então, assim, é engraçado, né? Então, eu acho que o local tem a opção. Então, por exemplo, eu sou um intermediário, eu não sei se eu sou geração X, Y, tem os milênios, né? Então, a idade eu não sei certinho, mas a gente tem que entender essa cultura da galera e ter opções. Então, eu vou ter o cliente que, de repente, agora, ele possa querer que eu atenda por videoconferência, como ele quer ir presencialmente, ou faz parte vídeo, parte presencial, porque já adianta uma boa parte. Então, assim, a questão é ter opções, eu acho, né? Sem dúvida, e a gente precisa se preparar para isso. Se preparar para aprender esse universo, esse novo universo, de gerir funcionários em casa, gerenciar, né? Acompanhar esses funcionários em casa, de aprender esses artifícios, né? Da internet, né? Eu estou aprendendo agora, né? E eu estou gostando. E começar a disponibilizar, né? Então, assim, a gente aqui, né, que trabalha... pessoal, para quem não me conhece, quem entrou e não me conhece, né, voltando a falar, eu apoio... eu sou especializada em gestão estratégica de pessoas, especialista em gestão estratégica de pessoas
para para pequenos e médios negócios, e eu faço esse trabalho de estratégias de RH com a Empório Luz, né? Nesse momento em que eu tinha esse DNA de olho no olho, ir lá na Empório Luz, sentar, conversar com o Bruno, vamos fazer reunião, vamos, Rosália, Caio e Bruno, presencialmente, nós três, durante 3 horas à tarde, ir no outro cliente, enfim, o que eu percebo agora? Que eu tenho que mudar também. Que o presencial ele é importante, sim, tem coisas que a gente não tem como fazer à distância, mas que boa parte do meu trabalho pode ser feito online, pode ser feito aqui com o cliente, né? Pode ser feito de casa, em home office. Eu vou ter menos tempo, como eu falei, durante o dia, se eu for a 3 clientes, eu perco 5 horas no trânsito. Eu tenho essas 5 horas para pensar em estratégias e apoiar meu cliente de uma melhor maneira, né? Não estou perdendo tempo no trânsito, enquanto eu estou aqui, eu estou produzindo para esse cliente de uma outra forma. Então é isso, todo mundo precisa aprender, todo mundo precisa se readequar, porque esse momento é um momento ímpar, né, Bruno? E a gente está passando por antes de Covid e depois de Covid, a CDC, né? E aí tudo muda para negócios, para empresas, para tudo, né? Não, tem um lado bom, por exemplo, eu nunca tinha usado aquele aplicativo Zoom. Hoje você pergunta para qualquer um, a maioria já utilizou, então tá tendo uma reunião com uma galera de empreendedores que eu estou fazendo, a gente usa o Zoom, eu vi palestras pelo Zoom na área de iluminação, então também fiz algumas palestrinhas aí na minha área, parte técnica. Então, assim, na hora que voltar, por exemplo, o seu cliente ele vai estar mais suscetível a aceitar. Talvez há 2 meses atrás isso era algo absurdo a ser falado. Então, hoje, por exemplo, você pode falar, não, vamos fazer uma reunião, se nosso caso que é semanal, uma reunião assim, virtualmente, conferência, outra presencial, porque tem aqueles joguinhos, umas dinâmicas que não tem como ser virtual. E por aí vai, né? Acho que por isso que eu vejo muito essa mistura, né? E a galera maximizando o tempo, né? E essa coisa que eu ia falar me lembrei de um outro dado, a gente estava falando de autoconhecimento, eu vi também que basicamente só metade das pessoas que entram no curso terminam. Então é importante a pessoa escrever ali o que ela quer fazer, que assuntos ela gosta, determinar ali que seja 1 hora por dia e realmente ter essa disciplina. Em casa dá esse choque mesmo, a gente fica meio bagunçado, mas é bom determinar um horário para fazer, de manhã, à tarde, à noite, e fazer um pouquinho a cada dia, porque muita gente não termina. É verdade. Impressionante. É verdade. E aí também é uma questão mesmo da pessoa, o quanto que ela está buscando mesmo se desenvolver, né? Eu acho que tem aí entra o coaching aí para perguntar à pessoa, né, quanto de fato ela está envolvida com aquele aprendizado. Travou aqui. Você começa a fazer um curso e no meio desse curso você larga o curso? Quão comprometido você está consigo mesmo e com a sua meta, né? Com aquilo que você pretende fazer. Mas basicamente é isso. Pessoal, o povo tem perguntas? Alguém tem perguntas sobre o home office? Como é que tem sido para vocês o home office? Conta aí, alguém falou aqui? Não. E aí, quem está trabalhando? Tem pessoal que está nos assistindo aí, quem está trabalhando em home office? O pessoal está dormindo, Bruno. E será que dia 10 aí vai liberar um pouquinho mais? Olha, eu não sei, né? Eles falaram do dia 10, mas eu ouvi o governador falando que vai trazer medidas mais restritivas e eu não sei te dizer. Gostaria que liberasse logo, né? Que liberasse quanto antes. Dia 20 é meu aniversário. Eu acho que eu vou comemorar. Nossa,
Vou fazer nesse modelo inovador agora, sabe, Bruno? É aniversário virtual. A gente põe todo mundo aqui na tela e canta parabéns junto. Alguém comentou aqui, Cristiane comentou, home office é um treino para concentração. Tem sido difícil para você, Cristiane, se concentrar? Como é que tem sido? Muitas atividades ao mesmo tempo. Ah, entendi. Como é que você tem se organizado, Cristiane, para essas atividades? Eu tenho uma ferramenta muito legal para a gente se organizar, que é a 5W3H1S. A Bruno conhece, né? A gente já falou dela lá na Empório Luz. Em que você consegue trabalhar, colocar ali todas as suas tarefas, né? Por ordem de prioridade, né? E se organizar de uma forma legal. Se você quiser, depois me manda um inbox aqui, o direct. Aqui no inbox, aqui é direct. E eu te mando... tá vendo? Tô aprendendo. E eu te mando essa planilha, tá, Cristiane? Ela diz que lida bem fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, mas aí se a gente faz tudo, quem faz tudo não faz nada, né, Cristiane? Sempre tem uma prioridade. Coisas mais importantes para as menos importantes, as difíceis de manhã primeiro, as mais fáceis à tarde, porque no final do dia a gente tem a tendência a ficar com menos energia, né? E se organizar. Ah, quero, sem dúvida, sim. Depois você me manda um direct aqui que eu te mando a planilha, tá? E quem quiser mais essa planilha. Ô Flávio, eu queria comentar até no caso da Cris, ela que... Beijão, Cris, boa noite. Ela gera o escritório lá, então o que eu percebo, assim, em muitas situações, a pessoa acumula mais funções. Eu vejo pelo exemplo da minha esposa Aline aqui, a empresa dela... basicamente colocaram 90%. Como tem muita produção, a produção está parada. E quem trabalha ali com a questão logística, escritório e tudo mais, o pessoal foi selecionado alguns, e ela é uma das que está operando, então assim, ela acumulou função de 3. Então, essa gestão do tempo está intensa. Então, imagino que no caso da Cris esteja por aí também. Então, é um novo mundo, porque às vezes você está fazendo função que você não está acostumado a fazer, tem uma adaptação e tudo mais. Então, acho que na hora que for voltando, muitas empresas, assim como a dela, que é multinacional, tinha esses preconceitos de não deixar ninguém em casa e tal. Talvez comece a deixar aí uma vez na semana, quem sabe, né? É isso aí, vai flexibilizando. Sabe que você me deu um insight? Vocês, né? Você e a Cristiane me deram um insight. Eu vou montar uma live sobre gestão de tempo na quarentena, em home office. Produtividade. Produtividade, gestão de tempo. Porque eu acho que muita gente está passando por isso, né? Por esse momento de... Às vezes você fica angustiado, porque você tem mais tempo, mas talvez por não saber gerir esse tempo da melhor maneira, são muitas coisas para fazer, tudo ao mesmo tempo e agora, né? Tem Sim, o desafio é incluir as atividades. Sim, o desafio é incluir atividades que não estamos acostumados, como fazer almoço, por exemplo. Cris, querida, eu compartilho com você dessa situação, sabe? Porque aqui em casa nós sempre trabalhamos juntos, eu e o Felipe, né? Então a gente trabalha junto fora de casa, a gente trabalha junto dentro de casa, mas a gente de uma certa maneira sempre trabalha junto. E aí tem essa coisa de fazer almoço, né, de parar e fazer almoço. Se você se organizar direitinho, dá certo. Então, vou dar uma dica aqui, ó. Faltam 28 segundos, gente. Eu tenho que encerrar. Eita. Já foi bom demais. Pessoal, vou encerrar para a gente não cair. Foi excelente. Essa live está sendo gravada. Vai para o YouTube, tá? Amanhã a gente tem Máquina versus Homem.